dia da série Nascidos do Espírito. Que responsabilidade, hein, pastor? Pastor pode colocar a gente no fogo, né? Amém por isso. Como ele falou, não é a nossa vontade. Se a gente está aqui para fazer a nossa vontade, a gente não precisa nem estar. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Vamos juntos abrir a palavra de Deus lá em Romanos 7. Romanos 7, a partir do verso 21. Todos encontraram? Romanos 7, a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim. Diga, há outra lei dentro de mim, que é a sua natureza, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Rapidinho, abre lá Romanos 12. Vira algumas páginas e abre lá Romanos 12, verso 2. Diz assim: não imitem o comportamento, os costumes ou hábitos deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Existe uma tradução na língua inglesa, é a versão Moffat, que diz assim, uma tradução livre do inglês para o português: em vez de ser moldado neste mundo, tenha a mente renovada e assim seja transformado na sua natureza, capaz de compreender qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Podem sentar, queridos. Seria bastante clichê de minha parte dizer que nascidos do Espírito precisam mudar a sua maneira de pensar. O que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que adultera não adultera mais, o que pratica idolatria não idolatra mais. Essas frases são praticadas quase que como um mantra nos nossos cultos. Vez por outra a gente ouve alguém falar: aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque o Espírito Santo mudou. Ora, se aquele que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, ou seja, aqueles que estão em Cristo não praticam mais pecados, por que vez por outra a gente tem a sensação de que a gente não avança em direção à vontade de Deus? Por que vez por outra a gente tem a sensação de que a gente dá 2 passos para frente, mas dá 5, 6 passos para trás? Por que a gente tem a sensação de que nunca alcançamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Por que a gente fica buscando uma corrida que nos deixa cansado e a gente nunca consegue chegar ao alvo? E aí você pode responder: ora, por causa do pecado. Mas que pecado? Se eu acabei de falar que aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que idolatrava não idolatrava mais, o que idolatrava não idolatra mais. Que erros são esses tão graves que a gente vem cometendo, que nos impedem de romper em Deus, que nos impedem de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Isaías já vai dizer que as nossas maldades ou as nossas iniquidades, os nossos pecados nos separam de Deus. Mas que pecados seriam esses? Onde a gente está errando? O que de tão grave a gente tem praticado está impedindo a gente de alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que erros tão severos são esses que fazem com que a gente não se sinta como um verdadeiro nascido do Espírito? Em 1975 foi lançada uma música e ela fez um grande sucesso porque ela foi tema de uma novela das 9. O grande problema dessa música é que ela se tornou algo corriqueiro na nossa vida e a gente passou a usar a letra dela como se fosse uma verdade absoluta. Os meus alunos de escola bíblica dominical desse trimestre ouviram acho que uma das frases que eu mais falei
esse trimestre. Uma verdade dita 1000 vezes, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Essa frase, quem é o autor é o Joseph Goebbels. Joseph Goebbels foi o chefe da propaganda da Alemanha nazista. E nada aqui na nossa realidade surgiu tanto efeito quanto a letra dessa música. E essa música dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, tem gente rindo. E eu vou ser sempre assim. Não pode contar, tá, gente? Vocês já sabem do que a gente está falando. Quem nunca falou, eu sou mesmo assim, eu nunca vou mudar. Esse é meu jeito. Deus me fez assim, da bota com Deus. Ô, irmão, vai orar. Tá bem que o pastor vai começar um movimento aqui. Vai orar. Muitas pessoas tinham 20, 30, 40 anos ou até mais nessa época. E essa frase, ela foi passada e tem sido passada de geração para geração. Então as pessoas que nem sonhavam nascer naquela época, como eu, amém, glória a Deus, glória a Jesus por isso, né? Ficamos conhecendo isso. E isso foi discutido na nossa mente como uma verdade. Lembra? Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma. O problema dessa frase reside em quem acha que nasceu assim, vai ser sempre assim, nega o poder transformador de Deus. E aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que querem ter uma vida como nascidos do Espírito, não podem aceitar essa falsa verdade. A gente bem sabe que existe uma tendência em resistirmos à mudança. Mudar é uma coisa que dói. Sair da nossa zona de conforto é uma coisa que custa. É doloroso. Mas os nascidos do Espírito precisam. Amém. Você já viu alguém se orgulhar do pecado? Já ouviu alguém falar assim: eu me prostituo mesmo e eu acho isso o máximo? Já ouviu alguém falar assim: eu adultero mesmo e acho o máximo? Já ouviu alguém dentro da igreja falar isso? Eu brigo mesmo com os meus irmãos e eu acho o máximo. Já viram alguém dentro da igreja se orgulhar do pecado? Eu já vi um monte de gente. Eu já vi pessoas se orgulharem de serem irascível quando dizem: eu sou crente, mas não sou bobo, não mexe comigo. Eu já vi pessoas que ferem a outra com a língua quando dizem: eu sou muito sincero, eu falo mesmo, doa quem doer. Eu já vi pessoas que tardam os processos de Deus na vida deles porque sentem insegurança e dizem: não é que eu seja lento ou inseguro, é que eu sou precavido. Note que a forma de falar é diferente, mas o orgulho do pecado está aí. E ora, se lemos que o Espírito Santo precisa mudar a nossa maneira de pensar, é porque existe algo em nós ainda que nos separa da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe algo ainda que nos separa de vivermos aquilo que o Senhor Deus nos fez para viver, de alcançar aquilo que Deus quer que a gente alcance. Nós somos indisciplinados, inseguros, medrosos, egoístas, somos vingativos, antissociais, inflexíveis, irascíveis, impacientes, somos prepotentes, vaidosos, insensíveis, indecisos, desmotivados, desconfiados e por aí vai. Quem não? Acontece que esses pecados não causam escândalo. Se ela está falando social com alguém, não vai causar escândalo. Talvez o pastor nem saiba. Mas comigo não, Adriano. Comigo não, que já sobra pra ti também. Mas é pecado da mesma forma. Talvez, se o Felipe se irá com o seu vizinho e sair brigando com ele, ninguém vai nem saber, não vai causar escândalo dentro da igreja, mas é pecado da mesma forma.
pecados que habitam em nós, e aí eu quero chamar esses pecados de falhas da nossa personalidade ou falhas do nosso temperamento, nos separam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente se orgulha disso. Não mexe comigo, eu sou crente, mas não sou trouxa. A pessoa fala com orgulho, que coisa. E nega o poder de Deus na transformação e na mudança. O medo da mudança é tão sério que existem estudos dentro da psicologia que vão chamar isso de síndrome de Gabriela. Existem estudos. Eu prefiro chamar de crente Gabriela. É aquele crente avesso à mudança, que na verdade denota uma total falta de confiança em Deus. É mesmo. Vocês nasceram assim, eu nasci assim. Cheia de defeitos, cheia de pecados, cheia de hábitos que precisam ser transformados, cheia de manias que a gente acha que está tudo bem, mas que nos afastam da vontade de Deus. Nós nascemos assim, mas nós não podemos continuar assim. Nossos hábitos precisam refletir Cristo. Nossas falas precisam refletir Cristo. O nosso tratar com o nosso irmão precisa refletir Cristo. E a gente precisa entender aonde está o pecado que habita em nós. Se a gente não adultera, se a gente não se prostitui, se a gente não mata, se a gente não rouba. Aonde está o pecado que habita em nós? É preciso entender e conhecer esse pecado, é preciso dar nome a ele, porque quando a gente conhece e identifica o problema, a gente pode renunciá-lo, a gente pode extirpá-lo da nossa vida. Amém. Mas se a gente não reconhece o quão falha é a nossa natureza, a gente vai viver a vida inteira assim, e viver com aquela sensação de, nossa, mas eu queria, mas eu não consigo. Eu quero apresentar para vocês 4 homens na Bíblia que sofreram, que atrasaram promessas, que atrasaram processos, até que eles verdadeiramente se transformaram nascidos do Espírito, até que verdadeiramente eles entenderam que era necessária uma mudança de dentro para fora, até que eles entenderam que eles precisavam deixar o Senhor mudar a sua mente, porque sem isso eles não experimentariam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Teve um homem na Bíblia que era extremamente egoísta, orgulhoso, falava o que vinha na cabeça. Ele dava um passo em direção à vontade de Deus e 2 passos para trás. Quando as pessoas achavam que ele ia romper, ele tá que tá, ele voltava novamente. Precisava caminhar e conquistar tudo de novo. Vivia nos extremos. Ora, era um crente vibrante do lado de Jesus. Ora, era o crente mais repreendido pelo Senhor. Alguém sabe de quem eu estou falando? Quem? Crente aberto, não. Pedro. Pedro era egoísta. Olhava para si, olhava para os seus interesses, olhava para os seus sentimentos. Certa feita, depois de ele ser elogiado por Jesus, o Senhor começou a contar para os discípulos que seria necessário ele passar por grande provação, por grande sofrimento, por uma morte de cruz. Pedro pensando, meu Deus, o que vai ser de mim sem meu Senhor? Meu Deus, o que eu vou sentir agora? Como que eu vou ficar sem Jesus do meu lado? Rapidamente, ele levantou a voz e falou, não, isso não vai acontecer, Jesus. Eu não vou deixar isso acontecer. Aquele camarada que tinha poucos versículos atrás
recebeu um elogio do Senhor, recebeu a maior das repreensões. A tendência egoísta de Pedro o tornava vulnerável aos dardos de Satanás. Ele metia os pés pelas mãos o tempo todo. Certa feita, no ato da prisão de Jesus, Pedro, sem pensar ou sem se atentar para todos os ensinamentos do Mestre, passou a mão na espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Metia os pés pelas mãos. Era interesseiro. O Senhor Jesus fez um belo discurso sobre o reino dos céus e sobre a recompensa daqueles que chegariam ao reino dos céus, e Pedro soltou. Sempre Pedro. Mestre, eu deixei tudo para te seguir. Qual é a minha recompensa? Pedro buscava posição e visava os seus próprios interesses. Pedro não entendia que seguir a Cristo não tem a ver com os seus interesses, tem a ver com auto-sacrifício e renúncia. Pedro era fanfarrão. O Pedro era o tipo de cara que num grupo de amigos, tudo que acontece era ele. Você não tem um amigo assim? Aqui na igreja deve ter alguém assim. Acontece alguma coisa, cara, às vezes nem foi a pessoa, mas você já... Quem é essa pessoa? Está todo mundo não sabendo, hein? Me conta depois. Pedro tinha um temperamento sanguíneo, Pedro era quente, era explosivo, era estourado. Adorava ostentar suas qualidades, falar que fazia, acontecia. Era um camarada de vontade fraca também. Era muito rápido em fazer promessas. Mas na mesma velocidade que ele fazia promessas, ele não as cumpria. Falou para Cristo: eu jamais vou te abandonar. Quando Cristo falou: vocês vão me negar. Eu não vou fazer isso. No mesmo dia negou o seu Senhor 3 vezes. Pedro ia com a galera. É o tipo de pessoa que não consegue firmar sua vontade e seu desejo perante um grupo. As pessoas de temperamento sanguíneo precisam desesperadamente estar dentro da igreja, porque uma das suas falhas, uma das características do seu temperamento é a vontade fraca, e ela vai com a galera. Pedro, na ocasião que negou Jesus, foi se aquecer junto com os guardas. Que guardas? Os guardas que estavam lá também para prender Jesus, para crucificar Jesus. E quando ele foi questionado: tu conhece ele? Ele olhou para a galera que estava do lado dele. Não, nunca nem vi. Nunca ouvi falar. O sanguíneo não sabe agir sob pressão. E ele tende a pecar. Sem comunhão com a igreja, o sanguíneo tende a cair. Sem o calor da congregação, aqueles que têm temperamento sanguíneo, aqueles que se identificam com as características de Pedro, tendem a cair. E aí você não sabe, porque ora você está super empolgado com alguma coisa na igreja e ora você está totalmente desmotivado. É porque a natureza sua tende a puxar sempre para o lado das falhas do seu temperamento. Nós lemos: existe uma outra lei dentro de mim que faz eu fazer aquilo que eu não quero. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como é a mente de Cristo, mas eu não consigo fazer. Pedro era assim. Pedro também era inseguro e medroso. Num rompante impossível, quando ele viu Jesus andar sobre as águas, ele falou: mestre, é você, deixa eu ir. O sanguíneo é assim: eu vou fazer acontecer. Só que essa falsa coragem demonstra uma insegurança e medo.
começou a afundar. Tudo que o crente sanguíneo faz toma grande proporção. Porque ele é aquele cara que chega chegando, aquele cara barulhento, aquele cara que todo mundo conhece. Então tudo que ele faz, de bom ou de ruim, é muito visto. Diferente dos outros temperamentos, diferente das outras pessoas. Com medo, Pedro começou a afundar na água. Pedro é um exemplo de que mesmo a gente caminhando com Jesus, a gente tropeça o tempo todo. Porque ele estava do lado do mestre e o tempo todo ele tropeçava. E o tempo todo parecia que ele ia, mas ele retrocedia. No seu momento de medo, quando ele viu que ele ia afundar, ele entendeu: eu preciso do meu Senhor. E ele grita: Jesus, me salva! E Jesus olhou para ele e falou: ah, Pedro. Ô Pedro, toma na minha mão, pega aqui. Tu duvidou, cara? Tu achou que por algum momento eu não ia pegar na tua mão? Jesus estava dizendo para ele: olha, eu sei que você tropeça, eu sei que você é falho, eu sei que você tem um temperamento impulsivo, inseguro, mas eu não vou deixar de pegar na tua mão e te levantar. Pedro era extremamente comunicativo e querido por todos. Pedro transformado, cheio do Espírito, lá em Atos 2, se levantou com a empolgação característica desse temperamento e pregou para uma multidão. E fez a primeira pregação evangelística da igreja. E naquele momento, cerca de 3.000 almas se renderam a Cristo. Pedro usou aquilo que ele tinha de melhor, a comunicação. Pedro, transformado pelo Espírito Santo, se deixou ser usado naquilo que ele tinha de melhor, o falar. Pedro faz um discurso e proclama o Salmo 16, e ele fala para aquela multidão: sei que o Senhor está sempre comigo, eu não serei abalado. A insegurança dele acabou, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e exulte, meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida. Ora, ele deixou de ser aquele cara que ia com a galera, aquele cara fraco. Ele não ia mais com a galera, ele ia com quem? Com o Senhor Jesus. Tu me mostrarás o caminho da vida, me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. A pessoa sanguínea pensa muito no agora, ela vê o agora. E essa última frase, quando Pedro proclama esse salmo, o prazer de viver contigo para sempre, mostra que Pedro realmente havia sido transformado. Ele já não olhava mais para o agora, ele olhava para a promessa. Glória a Deus, glória a Jesus. Pedro foi transformado pelo Espírito Santo, passou a viver como nascido do Espírito. Amém. E quantos de nós, com a mesma personalidade de Pedro, que se identifica com as características de Pedro, sentem o fracasso que Pedro sentiu? A novidade para vocês é que assim como o Senhor estendeu a mão para Pedro e falou: Pedro, por que tu duvidou? Tu achou que eu ia deixar você afundar? O Senhor Jesus está dizendo para você: você não precisa duvidar, você não precisa temer, você não precisa dar um passo para trás, um passo para frente, 2, 3 para trás. Porque o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo quer mudar a sua forma de pensar. Você precisa passar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Houve um outro homem na Bíblia que era
obstinado, cheio de ira no seu coração, impaciente. Crente impaciente é um problema, né? Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios 29, sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração. Esse homem era vaidoso, arrogante, prepotente, cheio de si, sarcástico. Esse homem liderava a perseguição aos cristãos da igreja primitiva. Matava o cristão, perseguia os discípulos. Muito provavelmente, ainda jovem, fez parte do Sinédrio, do Conselho dos Judeus. Alguém sabe quem é esse homem? Paulo. Paulo era dotado de uma intolerância e de uma crueldade sem precedentes. A crueldade de Paulo poderia deixar perplexo o pior dos carrascos. Paulo amava perseguir. Fazer parte do temperamento dele. Ninguém é tão duro e tão cruel quanto um colérico. Ninguém é tão cheio de ira contra um colérico. Ninguém é tão insensível à dor do outro contra um colérico. Ninguém é tão sem compaixão pelo próximo quanto um colérico. O apóstolo Paulo, o plantador de igrejas, é o melhor exemplo de colérico que a gente tem na palavra de Deus. Autossuficiente e prepotente, o colérico tende a acreditar que não precisa de ninguém, caminha sozinho, faz as coisas sozinho. Tem gente rindo. O colérico tem uma grande força de vontade, então ele traça um objetivo e com certeza ele vai conquistar aquilo que ele está planejando, porque ele é o mestre dos planejamentos. Somente o encontro com Cristo verdadeiro poderia fazer esse homem colérico ter o seu temperamento, a sua personalidade moldada dentro do caráter do Senhor Jesus. A história de Pedro vai mostrar que pouco a pouco o temperamento de Pedro foi transformado. A história de Paulo vai mostrar que o colérico precisa de um tratamento de choque. Pedro estava lá no caminho de Damasco. Pedro tinha um plano, tinha cartas para que os líderes judeus o ajudassem a perseguir ainda mais os cristãos lá em Damasco. Ele tinha um plano estabelecido. Estava tudo sob controle, do jeito que o colérico gosta. No caminho de Damasco ele encontrou o mestre. No caminho de Damasco ele encontrou Jesus. E naquele encontro, de forma instantânea, Paulo teve a sua personalidade totalmente desconstruída. A autossuficiência, a confiança que o colérico tem em si, a vontade de estar sempre sabendo de tudo que vai acontecer, de comandar, caiu por terra naquele momento. Os padrões comportamentais de Paulo foram extirpados. Lembra que eu falei do tratamento de choque? Paulo perdeu completamente o controle da situação. Porque Jesus falou para ele: vai para aquela cidade e lá vão te dizer o que você tem que fazer. Nada é tão terrível para um colérico quanto deixar outro comandar. Paulo ficou dependente, não enxergava, não sabia para onde ia, não sabia o que ia acontecer. A sua prepotência foi quebrada porque o mestre falou: ei, você vai sofrer muito por minha causa. Ele teve que sair de cena para que o Senhor
através dele. Amém. Os coléricos, eles não gostam de ser confrontados, muito menos contrariados. Não existe nada mais difícil para o colérico do que deixar o próprio Senhor governar a sua vida, porque o colérico quer estar no centro de tudo e no controle de tudo. Essa autossuficiência, para aqueles que se caracterizam ou para aqueles que se identificam com o temperamento colérico, com essa personalidade, a maior das dificuldades é deixar Deus controlar a sua vida. Ora, se eu não deixo Deus controlar a minha vida, eu jamais experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque é a vontade dele, não a minha vontade. É muito difícil para quem quer o controle de tudo, deixar o Senhor controlar. Paulo é o maior exemplo de um colérico transformado na Bíblia. Paulo se torna um homem modificado a ponto de dizer: ei, se você quiser achar a sua vida, ou seja, se você quiser controlar a sua vida, se você quiser ter autonomia das suas vontades, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a sua vida por amor de Cristo, ou seja, deixar o Senhor governar a sua vida, você vai encontrá-la. Um colérico transformado pelo Espírito Santo entende a importância de deixar o Senhor governar. Entende a importância de deixar o Senhor estar à frente da sua vida. Entende que nós só temos vida quando a gente perde as nossas vontades. Mas Paulo, ainda transformado, já transformado, ele ainda tem o seu temperamento. E ele é um exemplo de que a gente precisa ficar vigilante o tempo todo. Lá em Atos a gente vai ver, durante a sua terceira viagem missionária, que ele, pela sua própria vontade, decidiu ir para Jerusalém. Os seus companheiros de viagem falaram: não vai, o Espírito nos orienta a dizer para você não ir. E ele: não, eu vou. Paulo já era um homem transformado. Paulo já era um apóstolo amado por todos. Paulo já era um plantador de igrejas, um grande líder. Um presbítero que orientava e guiava as igrejas. E ainda assim, por um momento de deslize, ele deixou os impulsos da sua personalidade falar mais alto. Houve um outro homem na Bíblia, dotado de uma inteligência e de conhecimentos excepcionais: Moisés. Moisés foi um grande libertador, enfrentou Faraó com coragem, liderou uma multidão de pessoas a caminho à promessa, a caminho à terra prometida. Sua personalidade brilhante, sensível, dedicado, abnegado. Moisés era tudo isso. Moisés tinha um temperamento melancólico. O melancólico é o mais talentoso dos temperamentos. Geralmente músicos são melancólicos, mestres são melancólicos. Mas Moisés tinha ainda as falhas de um melancólico. Ele recebeu uma ordem: Moisés, vai agora e tu vai ser o libertador do povo. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo e escolhi você para ser o libertador. Se Deus tivesse falado isso para um colérico, o colérico ia falar assim: beleza, Deus, deixa eu ver o que ele vai fazer. Pegava uma planilha, começava a escrever, colocava lá o seu plano em pauta, via os prós e os contras, juntava todo mundo e falava: vamos embora, pessoal. Mas Deus falou para o melancólico, que é pessimista, antissocial, cheio de complexo de inferioridade.
Não. Esse é o melancólico. Esse era Moisés. Que isso, Vanessa? Moisés era assim? Era. Vou te provar que era. Deus falou, ó, vai, tu vai ser o libertador do povo. Ele disse, peraí, Deus. Mas quem sou eu? Eu não sou bom em nada. Aí Deus olha para Moisés. Pô, vai lá. Certamente eu serei contigo. O melancólico gosta de dar umas desculpas, sabe? Moisés falou, mas eu não sou nada. Quem sou eu? Deus falou para ele, ei, certamente eu serei contigo. O pastor manda tu fazer uma coisa e tu fala, mas eu, pastor? Eu? Não há maior segurança para o crente melancólico do que a fala de Jesus, eu estarei com você até o final dos tempos. Depois que o Senhor falou, Moisés, eu vou ser contigo, fica tranquilo. Moisés diz, mas o que eu vou falar para aquele povo? O que eu vou falar para os egípcios? O que eu vou falar para Faraó? Eu nem tenho conhecimento. Deus deve ter olhado para Moisés assim e falar, ah, não. Estou ouvindo que ele está falando isso. Mas o Senhor, muito paciente, diz, Moisés, diga que o eu sou te enviou. E o Senhor faz uma das maiores revelações para alguém naquele momento. O Senhor fala para Moisés, eu sou Javé, esse é o meu nome, será para sempre. Diga que Javé te enviou. Ninguém recebeu a revelação do nome próprio do Senhor, a não ser Moisés, aquele homem cheio de complexo de inferioridade, aquele homem temeroso. Não satisfeito, Moisés disse, Senhor, mas ninguém vai acreditar em mim. Essa frase de Moisés expressa o maior medo que o melancólico tem, que é o medo da rejeição. O Senhor diz, Moisés, eu te darei poder e você vai fazer sinais e maravilhas em meu nome. Moisés devia estar muito contrariado, não? Que ele fala para Deus assim, tá bom, Deus, mas eu não sei falar. Deixa eu te lembrar que Moisés foi criado numa educação egípcia. A maior e mais completa educação da época. Ele foi criado dentro do palácio. Ninguém era mais preparado para essa função do que Moisés. Ninguém era mais culto dentro do povo de Israel do que Moisés. Ninguém saberia falar melhor do que Moisés. E ele diz, eu não sei falar. Tá quase ninguém me quer, ninguém me ama. Toda vez que o melancólico recebe uma função, que o melancólico recebe uma ordem, a primeira coisa que tenta paralisar ele é o medo da rejeição. E se eu não for bom o suficiente? E se eu não atingir as expectativas? E se eu não conseguir fazer? E se o pastor não gostar? E se o apóstolo achar ruim? E se a igreja não gostar? A esperança do melancólico reside nas promessas de que Deus jamais vai nos abandonar. Aquele Moisés cheio de insegurança, cheio de medo, deu lugar a um homem que foi um grande mestre, um libertador do povo, cheio de poder e que perseverou no seu chamado até o último dia da sua vida. Moisés nasceu de novo, como um nascido do Espírito. Isso está muito claro no texto de Deuteronômio 31:8. Quando Moisés diz, não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Quem diria? Aquele camarada que falava, mas é eu mesmo que tenho que ir, mas eu não sei falar.
Quem diria que esse homem agora transformado pelo Espírito de Deus falaria para uma multidão: vocês não precisam ter medo, porque Deus será com vocês. Amém. Para a gente fechar, a última personalidade. Os sanguíneos levam a fama de serem aqueles caras super queridos. São extrovertidos, são cativantes. Mas essa última personalidade nossa, o fleumático, tende a ser o temperamento mais simpático de todos. Na verdade, é o temperamento mais fácil de lidar. É aquela pessoa de boa, aquela pessoa tranquila. Todo mundo gosta de ficar perto, porque é a pessoa fácil. Geralmente, pastores são fleumáticos, menos o nosso, com todo respeito. Eu acho que a mistura é uma coisa boa. Com todo respeito, pastor, tá? Com respeito. Abraão era fleumático. Abraão tinha promessas incontáveis. Eu vou falar algumas aqui. O Senhor prometeu a Abraão: olha, eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, eu tornarei teu nome famoso, você será uma bênção, eu abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, a sua descendência será incontável. E por aí vai, olha quantas promessas que o Senhor tinha para Abraão. Ah, se Abraão tivesse confiado nas promessas do Senhor, seria tudo tão mais fácil. O problema do fleumático é inseguro. O fleumático, ele não consegue confiar plenamente nas promessas do Senhor, porque ele tem uma ansiedade de que não vai dar certo e ele precisa fazer alguma coisa para resolver a questão. Quer ver só? Deus deu uma ordem clara para Abraão: sai da tua terra e da tua parente. O que Abraão fez? Levou Ló. Deu certo? Não era só obedecer a ordem de Deus, mas não era só ir. Não, para o fleumático não é só ir. Tem todo um processo, tem que pensar nas circunstâncias, tem que pensar nos prós e nos contras, tem que pensar. E tem que fazer aquilo que está na cabeça dele. Daí Abraão foi lá para o Egito. Olhou para Sara e falou: olha, que ideia de Abraão também, né, gente? Olha, diz que é minha irmã, porque pode estar ruim se souberem que foi minha esposa. Deu certo? Mas não era só ter confiado desde lá do início na promessa de Deus? Abraão recebeu uma promessa de que a sua descendência seria incontável. Ele confiou plenamente nessa promessa? Tudo que um fleumático quer é alguém tão seguro quanto ele do lado, tão indeciso quanto ele do lado. Você imagina? Sara deu uma ideia para ele: olha, eu acho que você deveria ter um filho com a nossa serva. Abraão pensou: que ideia boa! Vamos fazer isso. Deu certo? Não! Era só ter confiado desde o início na promessa do Senhor. Olha quanto Abraão sofreu, olha quanto Abraão tropeçou. O mais louco da história de Abraão é que hoje a gente conhece Abraão como quem? Nosso pai da fé. Qual? Cara que desde o início não confiou nas promessas do Senhor 100%, tropeçou, tentou dar seu jeitinho, deixou a ansiedade, a insegurança atingir ele. É considerado o pai da fé. Quando Abraão teve a sua mente transformada, quando Abraão se tornou um nascido do Espírito, ele levou seu filho para o sacrifício, porque ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E ele falou: vambora,
vai prover o cordeiro. Então, olha, e foi. Essa característica de coragem é tipicamente de um temperamento colérico. Mas eu não conheço um colérico que, se o Senhor falasse, vai lá, leva teu filho para sacrificar, ele ia bater no peito e falar, vamos embora. Só que o fleumático, quando ele é transformado, quando a sua mente é renovada, quando ele permite que o Espírito Santo de Deus mude a sua forma de pensar, e quando ele começa a experimentar a perfeita vontade de Deus, ele se torna um homem cheio de fé. Amém. A insegurança de Abraão se transformou na fé que é contada até os nossos dias, no exemplo de fé que é contado até os nossos dias. A beleza das falhas dos temperamentos é que para cada falha que a gente tem, para cada defeito do nosso temperamento, existe um poder de Deus em ação capaz de nos transformar. Glória a Deus. A beleza das falhas do nosso temperamento é porque através dele o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. Pode subir o louvor. A beleza da falha dos nossos temperamentos diz que quando eu me torno fraco, o Senhor se torna forte em mim. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você nasceu assim, mas o Senhor não quer que você continue assim. Hoje é o dia que o Senhor marcou para que, se você não se sente um verdadeiro nascido do Espírito, você tenha sua mente renovada e transformada. Porque quando o Espírito de Deus nos enche por completo, não há falha no nosso temperamento que nos faça não avançar em direção à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o Espírito de Deus nos enche por completo, a gente experimenta aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá em Tito vai dizer: Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fazer nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do seu Espírito. É essa vida que o Senhor quer te dar. É essa restauração na sua mente. É essa modificação na sua mente que o Senhor quer. É isso que falta para que você agora, como um verdadeiro nascido do Espírito, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique de pé. Há uma força divina para cada uma das nossas fraquezas, queridos. E o Espírito Santo está aqui para confirmar que você é um nascido do Espírito. Aleluia. Eu te convido a louvar esse hino em forma de oração. Aleluia. Mas não seja tímido, não seja Santo Deus. triste se for preciso. Para que a sua mente entenda que agora você é um nascido do Espírito e as coisas velhas já se passaram. Se você fazia sempre aquilo que você não queria, agora você vai fazer apenas a boa vontade de Deus na sua vida. Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus.
vai mudar